No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o senhor Antônio José Oliveira deixou esta vida para sempre, aos 80 anos. Nascido em 1939, na vila de Santa Esperança, interior do Espírito Santo, Antônio forjou um legado que jamais será esquecido. Filho de humildes camponeses, Antônio descobriu o amor pela terra e pela agricultura desde criança, trabalhando ao lado dos pais em sua pequena fazenda. Essas experiências marcaram seu futuro. Tornou-se agrônomo e dedicou a vida a estudar e apoiar o campo brasileiro. Em 1965, graduou-se em agronomia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Aos anos seguintes, trabalhou como consultor no Ministério da Agricultura, desenvolvendo projetos agrícolas em todo o país e sendo homenageado com a Ordem do Mérito do Trabalho, em 1975. Em 1980, Antônio criou uma ONG chamada Semente de Esperança, que ajudava agricultores familiares e pequenos produtores a modernizar suas técnicas de cultivo e aumentar sua renda. Com seus esforços, muitas famílias conseguiram sair da miséria e construir uma vida melhor para si mesmas. Em 2001, recebeu a Medalha de Ouro do Ministério da Cultura por seu trabalho incessante em defesa da agricultura brasileira. Em 2005, foi condecorado com a Ordem do Mérito Cultural pelo governo federal, por 30 anos dedicados ao ensino público e à agropecuária. Antônio também era apaixonado por jardinagem, criava rosas raras em seu quintal e cultivava sua própria colheita de verduras em seu pequeno orchard. Seus amigos _start, assista _start, assista _start, assista _start, assista. Hoje, o senhor Antônio José Oliveira deixou esta vida para sempre, aos 80 anos. Nascido em 1939, na vila de Santa Esperança, interior do Espírito Santo, Antônio forjou um legado que jamais será esquecido. Filho de humildes camponeses, Antônio descobriu o amor pela terra e pela agricultura desde criança, trabalhando ao lado dos pais em sua pequena fazenda. Essas experiências marcaram seu futuro. Tornou-se agrônomo e dedicou a vida a estudar e apoiar o campo brasileiro. Em 1965, graduou-se em agronomia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Aos anos seguintes, trabalhou como consultor no Ministério da Agricultura, desenvolvendo projetos agrícolas em todo o país e sendo homenageado com a Ordem do Mérito do Trabalho, em 1975. Em 1980, Antônio criou uma ONG chamada Semente de Esperança, que ajudava agricultores familiares e pequenos produtores a modernizar suas técnicas de cultivo e aumentar sua renda. Com seus esforços, muitas famílias conseguiram sair da miséria e construir uma vida melhor para si mesmas. Em 2001, recebeu a Medalha de Ouro do Ministério da Cultura por seu trabalho incessante em defesa da agricultura brasileira. Em 2005, foi condecorado com a Ordem do Mérito Cultural pelo governo federal, por 30 anos dedicados ao ensino público e à agropecuária. Antônio também era apaixonado por jardinagem, criava rosas raras em seu quintal e cultivava sua própria colheita de verduras em seu pequeno orchard. Seus amigos _start, assista. Hoje, o senhor Antônio José Oliveira deixou esta vida para sempre, aos 80 anos. Nascido em 1939, na vila de Santa Esperança, interior do Espírito Santo, Antônio forjou um legado que jamais será esquecido. Filho de humildes camponeses, Antônio descobriu o amor pela terra e pela agricultura desde criança, trabalhando ao lado dos pais em sua pequena fazenda. Essas experiências marcaram seu futuro. Tornou-se agrônomo e dedicou a vida a estudar e apoiar o campo brasileiro. Em 1965, graduou-se em agronomia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Aos anos seguintes, trabalhou como consultor no Ministério da Agricultura, desenvolvendo projetos agrícolas em todo o país e sendo homenageado com a Ordem do Mérito do Trabalho, em 1975.
Em 1980, Antônio criou uma ONG chamada Semente de Esperança, que ajudava agricultores familiares e pequenos produtores a modernizar suas técnicas de cultivo e aumentar sua renda. Com seus esforços, muitas famílias conseguiram sair da miséria e construir uma vida melhor para si mesmas. Em 2001, recebeu a Medalha de Ouro do Ministério da Cultura por seu trabalho incessante em defesa da agricultura. Hoje foi o fim de Maria Helena Santos. Nascida em Vila Esperança, em Minas Gerais, a mulher que todos amavam como uma mãe acabou com 73 anos. Sua morte se deu naturalmente, após um longo combate contra o tempo. Maria Helena foi filha única de uma família pobre, mas cheia de amor. Seu pai era mecânico e sua mãe dona de casa dedicada. Crescida rodeada de histórias de fadas e mitos gregos, Maria Helena sempre sonhou em ser alguém importante. À moeda aos 20 anos, ela se mudou para São Paulo para estudar enfermagem. Lá, descobriu o amor da vida, o jornalismo. Mas, ao perceber que não havia emprego para quem só sabia escrever, decidiu-se por seguir a carreira de enfermeira. Por 30 anos, Maria Helena cuidou do povo de São João das Duas Pontes. Seu trabalho lá não era simplesmente salvar vidas, era também dar amor e esperança. E foi ela quem criou a Escolinha da Saúde, projeto que ensina saúde e educação para crianças de escolas públicas em risco social. Casada com Antônio, um carpinteiro aposentado, Maria Helena teve 3 filhos, José, Maria e Pedro. A família sempre esteve presente em sua vida, sempre apoiando suas iniciativas humanitárias. E ela nunca esqueceu de ensinar a importância da leitura para seus filhos. Aos 60 anos, Maria Helena recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Seus livros e artigos sobre saúde e educação se espalharam pelo país. Apenas ela sabia o sofrimento que passou para escrever esses textos. Escrever era uma luta, mas ela nunca desistiu. Em 2015, Maria Helena teve um ataque cardíaco. Desde então, sua vida mudou completamente. As coisas que antes pareciam triviais, como tomar banho e caminhar pelo parque, agora eram desejos intensos. Mas ela nunca parou de lutar. Falaram sobre ela no programa da Rádio Nacional. Seu nome foi citado no telejornal da Globo. O jornal Correio da Manhã dedicou-lhe uma reportagem. Ainda assim, ela preferia ficar na sombra, escrevendo suas cartas e cuidando de sua rosa encantada. Maria Helena morreu no seu quarto, cercada por seus amados. E, como sempre, com uma poema à sua mão. Sua vida foi um hino aos valores humanos, carinho, paciência e respeito pela vida. E, hoje, ela se despede da terra deixando para trás um legado de amor e esperança. Ela não foi apenas uma mãe, uma enfermeira ou uma escritora. Maria Helena Santos foi aquele olhar que brilha em nós quando somos mais generosos, mais amorosos. E por isso ela será eternamente lembrada. Em meados de um verão brasileiro intenso, nas ruas borboletadas da cidade do Rio de Janeiro, surgiu uma voz que encantou o mundo, Benito de Paula. Aquele pianista que transformava notas em poesia e sentimento, cuja voz parecia surgir das profundezas do mar brasileiro, abraçando o sol com suave intensidade. Naquele Rio de Janeiro vibrante, onde o samba se deslizava entre as ruelas como um rio vivo, Benito encontrou seu caminho, através das vertigens e contradições da vida carioca, até chegar às salas de música que marcaram sua história. Era ele, o pianista que encantava com suas melodias envolventes, misturando o samba tradicional com a essência do bolero e o toque internacional. A voz intensa de Benito era como o grito da natureza, vibrante como as folhas dos manguezais, e sua música se fundia à vida, tornando-se parte integrante do alma brasileira. As notas de seu piano, tão suaves e harmoniosas, eram a chuva que abençoava as ruas da cidade, e suas canções foram gravadas no coração das pessoas, em um espaço sagrado da música popular brasileira. Ele foi o criador de uma vertente única, onde o samba dançante se fundia com a elegância do bolero, em um encontro de ritmos que reverberou na alma brasileira. Cada nota de sua música era uma lembrança do mar, da areia e do sol, e cada canção tornou-se um hino para o Brasil, cantado por milhões de vozes em reuniões, festas e momentos simples de vida.
Os tempos mudaram, mas a música de Benito continuou sendo um testemunho do amor, da esperança e da essência da vida brasileira. A sua música é o olhar do futuro em cima da história, um olhar que transmite a essência do Brasil para o mundo, através de suas composições. Não há como esquecer a voz intensa e o piano central de Benito de Paula, cuja música é o coração vibrante do Brasil, cantado em cada uma das ruas do país. Eles são a lembrança do verão brasileiro, do sol que se abraça ao mar e da magia de um samba que vibra com a força da vida. Benito, o pianista que transformou a música popular brasileira, é uma luz que guiou milhões de pessoas no caminho da inspiração e do amor. Ele é o testemunho de um mundo em constante evolução, mas que nunca esquece sua raiz, sua cultura e seu coração brasileiro. Naqueles tempos, Nova Friburgo era um canto vibrante de vida, onde as montanhas escondiam abraços de casas coloridas e ruidosa alegria. A vida deslumbrava-se pelas ruas, enquanto o sol se abaixava em paisagens que pareciam ser pintadas por mãos de anjos. Era nesse cenário mágico que Benito de Paula surgiu, como um fruto da terra e do vento, carregado de sonhos e melodias. A casa dele era uma casa de música, onde cada objeto respirava harmonia e o amor pelo som. O piano, um velho aliás, Vivência Sácio, tinha visto passar gerações, cada uma deixando sua marca na tecla que tocavam. E então veio Benito, um anjo criado por notas e acordes, cuja alma se despertava com o som das cordas. A música popular, essa mesma que ria nas ruas e nos corações, era mãe dele, a irmã mais velha, a voz da terra e do povo. Os sambas, as bossas, os choros, tudo fazia parte de seu mundo, um universo onde o tempo parecia parar e o presente se fundia com o passado. Mas a vida não é apenas música para todos. E mesmo em Nova Friburgo, o futuro não pode ser adiado para sempre. Aos 14 anos, Benito teve que sair de casa, deixando atrás as montanhas amadas e o piano velho. Mas a música nunca se despediu dele. Era como uma flor que, mesmo transplantada, não esqueceu sua terra natal e continuou florescendo com tanta força. A vida em cidade grande foi um choque para ele. A poluição, o ruído, as multidões, tudo era diferente de Nova Friburgo. Mas a música não se esqueceu dele. No contrário, ela o abraçou com tanta força que seus sentimentos encontraram refúgio nas notas e no ritmo. E foi assim que Benito de Paula cresceu, entre a música e o silêncio, entre os sons da vida e as sombras do passado. E ele aprendeu a transformar tudo em música, até mesmo o sofrimento e a saudade. A cada nota, a vida se tornava mais suave, mais luminosa. E hoje, quando ouvemos os pianos de Nova Friburgo, sabemos que por lá há alguém tocando uma música para Benito de Paula. E nós, ouvindo, somos parte dessa canção, essa história, essa vida. Na juventude de Benito de Paula, a vida era uma luta constante, uma saga emprestada das estradas e dos corações. O futuro ainda se assemelhava mais à expectativa do que à certeza. Os sonhos eram coisas de delírios e esperanças, enquanto o presente era uma realidade amarga, cheia de desafios e angústias. Nas sombras dos bares pequeninos da cidade, Benito vivia seus primeiros amores com a música. Cada nota tocada em seus primórdios instrumentos, cada verso cantado em sua voz que ainda não havia madurado, era uma luta e uma vitória, uma prova de vida e um grito de alma. Nesses locais, onde o tempo parecia parar e as paredes absorviam a história vibrante de cada música tocada, Benito encontrou sua identidade. Aquelas noites ensurdecidas foram o cenário de sua transformação. Eram as horas-chave que marcaram a semente de seu destino artístico. Lá, nas sombras da vida e do esquecimento, Benito criou suas primeiras canções autorais, frutos de um coração fervente e de uma alma ansiosa por expressar a sua verdade. As letras nasceram em seu rosto enquanto ele tocava, como palavras perdidas do tempo que se reuniam para formar um poema, um testamento da vida, uma história que só ele podia contar. Essas canções foram seu tesouro, seus segredos mais profundos e suas melhores armas. Com elas, ele conquistou o respeito de seus companheiros músicos, que admiravam a sua autenticidade e a sua habilidade de tocar as cordas do coração do público. A cada apresentação, Benito se transformava em um guerreiro que enfrentava o palco como uma batalha, e a música era sua espada, sua voz sua ala. Cada nota cantada era uma luta, cada palavra dita, uma vitória.
O público, então, não era apenas uma plateia, mas um conjunto de almas que desejavam sentir a mesma paixão que ele. Aqueles anos foram as pedras na base do monumento de Benito de Paula. Sua vida foi escrita em suas canções e elas tornaram-se o testemunho de seu amor por uma arte que, apesar das dificuldades, nunca lhe abandonou. E é justamente esse amor, aquela paixão pura e intemporal pela música, que fez dele um artista respeitado, amado e lembrado. No coração do Brasil, nas sombrias ruas de São Paulo, ele nasceu, Benito de Paula, o filho mais novo do humilde casal de imigrantes italianos, que em sua terra natal chamada Cetim, construíram um sonho impossível. Um sonho encantado, composto por notas e acordes, que ele aprendeu a tocar no pequeno piano da sala de estar. A música era seu refúgio, sua fé, sua alma, e logo descobriu que tinha uma voz especial, que cantava com ternura as canções do coração. A vida em Cetim era sencilla, mas no fundo de cada rua escondia um sonho, a esperança de algo maior. E Benito, desde criança, sentiu a chama da música, como se tivesse uma alma separada do tempo e do espaço. Sabe-se que no meio das ruas, em horas de sol e chuva, ele cantava suas primeiras canções. Era assim que nasceu sua paixão, o amor pela música, a fé na vida e na sonhadora cidade de São Paulo. Com a mãe às costas, caminhou por ruas desconhecidas até chegar ao céu do Brasil, onde as estrelas eram feitas de ouro e o sol brilhava com intensidade. E foi assim que Benito se tornou um fenômeno nacional. Sua voz tocava em todas as rádios, seus discos eram tão populares como a paixão pela vida. Seus sucessos, Retalhos de Cetim e Charlie Brown, tornaram-se hinos do Brasil, lembrando sempre que o sonho é possível. Em palcos de todo o país, ele cantou suas músicas com a mesma paixão que em seu pequeno quarto na cidade de Cetim. Sua presença em programas de televisão e rádios transformaram-no em uma lenda viva, um símbolo da música brasileira. E foi assim que ele se consagrou como um dos grandes nomes da história musical do Brasil, sempre fiel ao seu estilo singular que unia sofisticação e popularidade. Mas além das conquistas, Benito de Paula foi o símbolo de uma época, daquele auge da música brasileira que atraiu o país inteiro com a força do seu talento, e que deixa o Brasil orgulhoso de tê-lo dado ao mundo. Com o tempo, suas músicas passaram a ter uma vida própria, atravessando as gerações como um legado do amor pela música e pelo sonho de um menino que cantava nas ruas de Cetim. E hoje, quando ouvemos Retalhos de Cetim ou Charlie Brown, sabemos que é a voz de Benito de Paula, o menino que sonhou grande e fez seu maior sonho se tornar realidade. E é por isso que sua música viva, sua voz eterna, continua tocando no coração de todos nós, em cada rincão do Brasil. O céu da Bahia se enche de luz quando o sol se abaixa no horizonte, como se celebrando a vida e obra de Benito de Paula. Um homem humilde que, com as mãos sujas de barbeiro e coração cheio de música, conseguiu transformar a miséria em beleza e a saudade em magia. Ele foi um poeta que cantava, uma voz que falava o amor pelo Brasil, pelas suas terras e seus sonhos. A vida de Benito era uma música constante, em cada batida do mar, em cada risada de criança no caminho, em cada canto de sereia na água. Ele sentia música em tudo, e tudo cantava música. A rua era seu palco, o vento sua harpa, as estrelas seus testemunhas. Nas tardes de verão, quando o sol derrama ouro sobre a cidade do Salvador, é possível sentir o vapor das suas composições, aquelas canções que se transformaram em hinos da nossa alma. Sua voz era a cor do céu, a luz do mar, a paz de um mundo descoberto através do som e da letra. Suas mãos, sempre em movimento, eram como pincéis que pintavam sonhos no ar, transformando palavras em melodias, emoções em harmonia. O bumbum do violão era o coração dele batendo em ritmo sincopado, dando vida às suas canções que falavam da alegria, da tristeza, do amor e da saudade. E ele, como um poeta solitário, cantava para o Brasil, para aqueles que sentiam a mesma saudade dele, para aqueles que compartilhavam da mesma paixão pela vida. Eles dançavam com a música, eles se apaixonaram com a música, eles choraram e riseram com a música. A sua música é o legado mais valioso de Benito de Paula, um presente eterno ao Brasil. A cada nota cantada, a cada palavra dita, ele nos